Fala aí, Bupper, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bupper Connect. Hoje é um episódio muito legal, é um episódio diferente, porque eu dei uma telefonada para a contadora da nossa startup e ela pôde vir, mesmo com a agenda muito cheia, ela veio aqui. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a contadora da startup Bupper Connect. Duda, seja muito bem-vinda. Tá finge que a casa é sua, tá finge que o podcast é seu, tá bom? Contador e CEO, né, Hugo, da startup Bupper. Contador e CEO também? Isso. Olha que novidade, né, pessoal? Mas vamos lá. Hoje a temática é startup e eu vou ser entrevistada, né, Hugo? Hoje eu vou aproveitar. Vai rolar uma entrevista aqui, que eu tô sabendo agora, tá, gente? Então é uma temática aí que eu gosto muito, estamos no meio dela. Hugo, por favor, o que você quer saber de startup? Bom, eu quero saber tudo. Quero aproveitar bastante esse momento aqui. Quero perguntar as dúvidas mais comuns. Que é o seguinte, toda vez que eu vou falar do nosso projeto com alguém que eu vou apresentar, tem muita gente que fala assim, é startup, é o quê? Não tem nada a ver com estrela, não é nada disso. Startups são empresas, geralmente no segmento de tecnologia, né? Sempre tem um envolvimento com tecnologia, com uma capacidade de escalabilidade. Assim, o resumo do resumo do resumo do resumo. Mas eu queria que você respondesse, Duda, o que é uma startup para quem nunca ouviu falar desse termo? Vamos começar com uma curiosidade da origem do nome startup, né? Boa, né? O que acontece? Startup é em inglês, certo? É uma palavra que pra gente não existe uma tradução no português. Aqui a gente fala de startup. Porém, a gente pode traduzir como apostando alto, que é literalmente o que é uma startup. Certo? Eu gosto muito dessa junção de apostar alto. Por quê? Startups são empresas pequenas no começo, mas com potencial gigantesco de escala. Isso que difere empresa comum de startup. Não entendi o que é startup. Mesmo a gente explicando dessa forma, tem muita gente que não entende. Startup é você ter algo inovador. Né? O mercado, hoje em dia, é difícil a gente ter algo inovador. Sim. Mas, desde que você... Por exemplo, você tem essa caneca aqui. Você pegou essa caneca e inovou ela digital. A caneca é digital. Você vai na caneca e mexe na caneca de forma digital. Isso já é uma startup. É você pegar algo que existe, ou inovar naquilo, ou criar algo do zero. Melhorar ou ampliar a capacidade dela, por exemplo, né? Isso é startup. Mas existem vários tipos de startup. Nós somos uma startup tech, né? Uma startup 100% focada em tecnologia. Mas a gente tem startup agro-startup, startup da área da saúde, startup da área social, startup da área financeira, que são as fintechs. Sim. Creio que a galera... por exemplo, a Nubank é uma fintech. O Cora é uma fintech. O Uber não é uma fintech, mas a Uber é uma startup tech, né? Poxa, que legal. Então, acho que já deu para diferenciar bastante. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, do YouTube, quando surgiu, né? Normalmente são essas empresas que começam numa garagem, né? Com a capacidade de escalabilidade muito alta. É uma identidade crucial para uma startup, né? A capacidade que você tem de não se limitar a uma venda local, por exemplo, né? Como um estabelecimento comercial. Lógico que hoje em dia a gente está falando de limitação de venda, mas hoje a gente tem um marketplace, né? Então, mesmo que você tenha um ponto comercial físico localizado ali no seu bairro, você ainda consegue vender pela internet. Mas na startup, quando a gente fala de escalabilidade, vai muito além disso, né? Startup tem que ser internacional. A empresa ela só é considerada startup se o modelo de negócio for replicável para outros países, né? Se você tem um modelo de negócio que é replicável, escala rápido, custa pouco. É importante custar pouco. Custar pouco que eu falo, não investimento inicial para escalar. Não, mas é o custo fixo. O custo fixo de uma startup não pode acompanhar a escala. Tem que se manter pelo menos uma margem segura, por exemplo. Você tem um custo de 50 mil. Colocamos assim. Você vai crescer a sua startup para atender o Brasil inteiro. Óbvio que você vai elevar o teu custo quanto de 50 mil para a região sudeste. Porém, esse custo não pode dobrar para você levar a startup para o Brasil inteiro. Ele não é proporcional como estabelecimento físico, por exemplo. Como exemplo aqui, eu tenho uma padaria. Se eu quero abrir uma segunda padaria, eu vou ter o custo basicamente que eu tive para abrir a primeira. Basicamente igual, exatamente. Então isso é uma empresa comum, modelo de negócio de empresa comum. Agora, startup, você não pode ter esse tipo de conta. Né? O custo ele tem que se manter pelo menos ali um percentual de 20% só a mais, não o dobro do valor, né? Referente à escalabilidade dela mesma.
Duda, você considera o risco da startup maior ou menor do que uma empresa tradicional? Porque, assim, por um lado, vou dar só a minha opinião, tá? Por um lado, quando a gente abre um estabelecimento físico, usando até esse exemplo da padaria que eu trouxe aqui, o investimento é muito alto, você tem que comprar forno, aparelhagem, tem a mão de obra, tem a matéria-prima. Se você quebra, você pode sair devendo aluguel, fornecedor, funcionário, enfim. Na startup, o risco você considera igual ou maior ou menor? Maior. Apostando alto, né? A gente literalmente aposta e é o maior risco para o investidor. Startups são investimentos de risco, são empresas de risco, tá? Então, quando a gente fala de startup, eu costumo sempre dizer, né? É startup mesmo? É a primeira pergunta que eu faço. Eu recebo muitos clientes, né, lá na Econtis Contabilidade. Eu tenho uma startup aqui, eu queria te apresentar. Eu faço as perguntas técnicas, né, para entender se é uma startup ou não. Quais são as perguntas? Escalabilidade, custo, inovação, tecnologia e se é um investimento de risco. Por que isso? Quando é algo muito comum, você tem a padaria, o exemplo que você citou, certo? Mas é empresa comum, é corriqueira, é algo comum, né? Existe o risco, mas o risco é muito mais controlado. Você consegue ter uma mensuração do risco, certo? Quando você abre uma startup, você não faz ideia do que aquele risco pode gerar para você. Do nada, você pode estar com, não vai dar certo, vai ser devagar. De repente, você consegue um contato que escala, abre porta e acabou, da noite pro dia. Então, assim, startups têm um risco, sim, bem maior do que empresas comuns, tá? Eu gosto de investir, existem índices de startups, né, na Bolsa de Valores, né, chamados ETFs, e eu gosto de investir para me expor um pouquinho, já há alguns anos que eu faço isso. Mas a gente usando esse exemplo até da padaria aqui, eu já tive cafeteria, já tive bombonier, já tive 2 bombonieres, na verdade. Então, assim, todos esses estabelecimentos, quando eu abri, no caso da minha última bombonier, ela já se pagava, que é um ponto que já existia, né? Mas esses outros 2 pontos a gente abriu do zero. Com poucos meses, eles estavam se pagando. Então, assim, a gente abria as portas e já vinha, estabelecimento novo, servindo um café. Como eram serviços, assim, do dia a dia, a gente já tinha um faturamento mínimo esperado, né? A startup é curioso, não, que às vezes você pode ficar muito tempo sem faturar. Sim. Né? E é o que você falou, uma coisa, um dia, um investidor que chega, um contato que você faz, um network assertivo, muda toda a projeção futura. Exatamente. Startups, esse é o problema de abrir startup, né? As pessoas acham que vão abrir startups e vão ficar ricas muito rápido. Não, você vai trabalhar muito. Eu fico rindo porque o que eu mais escuto é: Duda, abri a minha startup, eu vou ficar rico. eu dou gargalhada com isso, porque assim, eu sempre falo, olha, se prepara, porque vai vir muito trabalho pela frente. E o que acontece? Você não tem caixa, né? Startup você não tem caixa. Por mais que comece a faturar, o ideal de startup é você alocar para o investimento dela, né? Você recebe, investe 100%, deixa para o caixa, para ficar saudável na empresa, mas o ideal é você ir investindo nela. Então, tem startups que levam 3 anos para gerar lucro, dependendo da escala dela, tá? Então, por exemplo, tem uma empresa que eu gosto muito de citar, que é a Amazon. A Amazon levou 7 anos para gerar lucro, né? Não que ela não gerava, ela gerava lucro, mas a opção deles era sempre de reinvestir na empresa, certo? E quando a gente fala para o investidor o seguinte: não, minha startup está gerando lucro, só que eu estou reinvestindo. O investidor não enxerga isso como lucro. Ele enxerga isso como o sócio abrir mão do prolabore dele, o sócio abrir mão daquele valor para a própria startup. O investidor só considera lucro, de fato lucro, dentro de uma startup, quando ela já atingiu todo o ponto de equilíbrio e não precisa ficar assim reinvestindo 100% do dinheiro que entra. Ou seja, todo mundo está recebendo prolabore. Todo mundo está com salário compatível de mercado, a infraestrutura está rodando, tem escalabilidade, tem tudo isso. Aí chegou no ponto de equilíbrio, né? As contas pagam e gera ali o caixa que gera o retorno. Aí sim a gente fala de lucro. E isso demora a acontecer. Matematicamente falando, né, pode ser um pouco difícil para quem está em casa entender. Poxa, mas por que startup é mais arriscado se o custo operacional dela é menor do que uma padaria no centro da cidade, por exemplo? Mas aí tem o seguinte, eu vou falar, Duda, eu queria que você complementasse. Quando a gente abre uma padaria, que é o nosso exemplo aqui, pode ser um restaurante, pode ser uma loja de doce, enfim. Você sabe que tem o custo de equipamento, mão de obra, matéria-prima, enfim.
Na startup, apesar de não ter tudo isso, você pode começar, de repente, na sua casa, só que dependendo do que você vai desenvolver, como o nosso aplicativo, por exemplo, a gente pode citar Uber e tantos outros aí como exemplo, o custo para você desenvolver o código do aplicativo é um investimento muito alto. O custo com programação ele é um custo altíssimo, né? Tem mais alguma coisa que aumente esse risco inicial ou basicamente é isso mesmo? Lógico, tem a questão da previsibilidade do fluxo de caixa, que a gente falou, que pode demorar anos para começar a faturar, mas tem mais alguma coisa? Depende do modelo de negócio que você tem, depende da equipe que você possui, certo? Eu costumo muito bater na tecla da seguinte situação: montar a equipe de startup, certo? Eu vejo muita startup não dando certo pela equipe que ela possui. Tem um produto muito bom. Eu até posso usar um exemplo aqui que chegou para mim ontem, de uma startup aqui de Friburgo, que tem um produto muito bom, mas eu já avaliei que a equipe, não sei se eles vão conseguir seguir com a equipe que eles possuem hoje, dentro dessa startup. Por quê? É óbvio que sociedade tem ali, a gente sempre entra com discordâncias, certo? Mas startup, o que a gente ganha é o tempo. Se você discutir com o teu sócio e vocês vão levar um mês, uma semana para resolver o que vocês vão fazer, dali você já está perdendo o jogo da startup. Startup é errar e consertar rapidamente, certo? Então, quando eu vejo risco, eu também vejo o risco da escolha dos sócios. Às vezes o pessoal não entende isso, tá? Você só vai entender isso quando você começa a ir para a prática, né? A prática, por quê? Existem motivos para startups não darem certo, né? Um dos principais motivos é a equipe. A gente acha que não, mas sim. 5 de 10 startups, 5 falham por causa da equipe dela, tá? Porque um profissional não acredita tanto e vai deixando de lado, que sobrecarrega o outro, que vai acumulando função, ou às vezes o pessoal não concorda, né, e acaba tendo aquela briguinha e tira o aplicativo do ar. Eu vi isso acontecer já também. Então, assim, quando eu falo de risco de startup, além do risco financeiro, do risco de um negócio de escalabilidade agressiva, que startup é agressiva. Sim. Eu uso muito essa frase, né? Startup é agressividade. As pessoas ficam, mas não é assim não. Eu falei, se você não for agressivo, você não vai para o mercado. Startup tem que ter agressividade. E eu posso ser considerada, às vezes, uma pessoa agressiva quando se trata de estratégias de startup. Porque eu sei que se não for... A estratégia que eu uso na Bumper não pode ser a que eu uso na Econtis. Na Econtis é mais tranquilo, que é uma empresa comum. É outro modelo de negócio. É uma empresa comum, né? Assim como qualquer outra empresa, se eu tivesse. A estratégia que tem que ir para a startup, ela tem que ser agressiva. Tem que ser agressiva, ousada e inovadora. Senão você não consegue, não adianta, não consegue. E eu falo muito sobre o risco, né? O risco não só financeiro, mas o risco de iniciar com a equipe errada. É onde eu vejo mais startups falharem. Infelizmente, você montar a equipe também é complexo dentro de uma startup. E Duda, de acordo com várias pesquisas recentes, antigas inclusive, a gente sabe que o número de empresas que fecham no Brasil é assustador. Chegando até a 90%, né, nos primeiros 3 anos, né? Sendo que esse maior percentual geralmente é no primeiro ano, né? No primeiro ano já mais da metade já fecha. E na startup o número não é tão diferente assim, não é verdade? É até mais agressivo. Fecham mais startups em 2 anos de construção do que abrem. Tá? Esse número para fechamento de startup é até mais assustador. Porque startups não chegam nem ao 5º ano, ao 4º ano. Com 2 anos elas costumam fechar. Mas esse é o problema. O problema não é o produto. Né? Eu como CEO da Bumper, o Hugo vai até confirmar, as pessoas, os sócios, esquecem das vendas. Se não, qualquer empresa, né, Hugo? Se não tem venda, se não tem cliente, não tem empresa. Qualquer coisa. Assim como startup. Se não tem venda, não tem startup. Só que a venda de startup, ela é agressiva. Porque você não vai vender para 10, para 50. Você tem que entrar com 500, com 1.000 clientes no primeiro ano de uma startup, entende? Quando uma startup não mantém o fluxo de crescimento, ali ela já vai declinando ao fechamento. Então, até para ser considerada uma startup, você precisa manter um fluxo de crescimento de 30% mensal. É uma regra de negócio de startup. Sim.
Então, assim, mas essa regra é no primeiro ano de startup? Não. É após a escala dela. Se firmou no mercado, ela tem que manter o crescimento para ser considerada startup e para chegar ao famoso unicórnio, que é o sonho de todo startupista. É legal falar isso, startupista, eu chamo quem trabalha com startups, a galera aqui desse mundo chama de startupeiros, startupistas, né? Então, é muito risco. Eu poderia aqui passar milhares de riscos baseado em cada modelo de startup, baseado em cada modelo de negócio de startup, mas eu vou colocar aqui o exemplo da Bupper, certo? Qual foi, Hugo, vê se você lembra comigo, qual foi a primeira coisa que eu passei para você quando eu falei contigo que tinha uma startup? O que eu fiz primeiro? Qual é a primeira ação que todo mundo deveria fazer quando fala que vai abrir uma startup? Bom, eu acho que primeiro você fez umas perguntas chaves para poder me conhecer, para depois pedir uma opinião exata sobre o produto. Isso. Faltou alguma coisa? O que eu lembro foi isso. Pesquisa de mercado. Ah, sim. Lembra que eu falei com você que quando eu levei a Bupper para ti, já tinha uma pesquisa de mercado por trás estratégica. Em outras cidades, estados, inclusive. Isso. Por que isso? Cara, será que esse negócio realmente é procurado pelo mercado? Às vezes a galera começa a criar ideias de negócios que não é uma dor real ali do mercado, né? Você cria startups, você vê negócios legais, mas não tem venda. Por que não tem venda? Porque o pessoal não está procurando por aquilo. Né? Eu vejo muito isso acontecendo em boas startups. Por quê? O pessoal não fez a pesquisa de campo, a pesquisa de mercado. É escutar o cliente. Não adianta você chegar para ele e falar assim, aqui, fulano, ó, eu tenho um aplicativo, testa para mim. Se você não está disposto a ouvir coisas negativas do que você está pedindo. Tem que saber ouvir crítica, né? Você tem que saber ouvir crítica. Então, por exemplo, quando a gente começa a entender as críticas, a gente começa a ter uma visão diferente do que a gente imaginava que teria mesmo com pesquisa. Então, eu sempre falo isso para os clientes que eu converso, para minha equipe, para todo mundo que eu atendo nesse meio, testar com clientes reais. Não adianta a gente ter um produto impecável, a gente ter uma estrutura, modelo de negócio, plano de negócio, tudo que envolve uma abertura de empresa, se a gente não escutar o cliente final. A gente precisa pegar aquele produto, mostrar para o cliente final e fazer ele usar, fazer ele trazer para a gente as ideias que ele tem. Por quê? Às vezes a gente acha que um upgrade ali, uma atualização, vai acontecer daqui a 6 meses aquela atualização. Mas a gente começa a enxergar que se aquela atualização acontecer agora, a gente ganha uma velocidade de 6 meses antes. Esse é o problema, pivotar. A gente precisa aprender a pivotar dentro de uma startup. E às vezes eu vejo muita gente com ego, né? Não vou pivotar, só porque fulano de tal falou que não é bom. Toma cuidado com isso. Eduarda, eu prefiro ouvir quem construiu e quem quem já passou do que pessoas que estão começando agora, certo? Porque eu já passei por isso antes. Eu já não escutei pessoas também que tinham passado e me falaram, olha, Eduarda, pivota aqui. Eu não pivotei, segui e tive que daqui a 3 meses pivotar. Então, assim, a experiência dentro desse meio faz diferença, muita diferença. Então, o caminho que eu percorri, que eu levei 7 anos, com 1 ano de Bupper eu já fiz nem a metade do que eu consegui fazer na minha primeira startup. Inclusive, eu acho muito legal aproveitar essa deixa agora para você contar um pouquinho, porque eu acho que um dos grandes diferenciais da nossa startup é que a gente tem uma CEO que já teve uma startup e já passou por todo esse processo. Então, assim, se não tiver nenhum problema, você falar qual foi, como criou, para quem foi vendido, fala um pouquinho pra gente. Tem alguns detalhes que você vai me desculpar, mas eu não consigo estar compartilhando de forma detalhada. Mas a história, a trajetória, eu acho que é interessante, sim. Em 2017, né, vai fazer 10 anos isso. Nossa, gente, 10 anos já, vamos lá. 10 anos atrás a gente nem tinha inteligência artificial, a gente não tinha... Nossa, nem podcast, né, Hugo? Não existia nem essa questão de podcast. Era tudo mato, gente. Era mato aqui na internet. Então, assim, há 10 anos atrás, em 2017,
eu comecei a observar a tendência do Mercado Livre, que estava iniciando, e tinha um outro marketplace também, Netshoes, que fala, e tinha mais um. Eu comecei a ver as tendências dos marketplaces, né? E todos eles genericão, tipo, genéricos. Não tinha nenhum marketplace setorizado, né? Comecei a observar aquilo. Eu estava fazendo faculdade nessa época, de ciências contábeis já. Trabalhando no escritório de contabilidade também. Já era formada em análise de sistema, enfim, outras formações, que não vem ao caso aqui agora. Mas eu lembro que um dia comum, de madrugada, eu sou o tipo de pessoa que funciona de madrugada. Isso é meu, isso é de mim, eu sou da noite, né? Então, eu sou daquele tipo de pessoa que durmo madrugada dentro e acordo tarde, né? Porque eu funciono mais à madrugada. Então, de madrugada, comecei a rabiscar num papel a Pets Web, né? Que era o nome da minha startup. Comecei a falar, mas se existisse uma startup do mercado pet, e será que existe? Eu comecei a pesquisar na época, será que existe? Não achei nada, não achei lugar nenhum, nada. Falei, pô, será que isso é doideira da minha cabeça? E comecei a perguntar a algumas pessoas, comecei a conversar. Aí a minha irmã, ela vai escutar isso aqui, apresentei a ideia para ela gostou, ela falou assim, vamos ver isso. E começamos a pesquisar, vimos que não tinha nada. Aí eu falei, cara, vamos criar um marketplace focado no mercado pet, porque há 10 anos atrás ali, o mercado pet era uma expansão econômica gigantesca. E eu tive uma visão ali de que há 7 anos para frente era o mercado que mais ia crescer mundialmente, é o mercado pet, mais do que qualquer outro mercado a nível internacional e nacional. Isso baseada na minha visão, não sei como é que eu posso explicar isso. Você acertou muito esse timing, né? Eu não sei como é que eu explico esse timing, como eu acertei. Simplesmente eu li dados, estudei e eu enxerguei que aquilo ali era um potencial futuro, porque era um mercado em expansão e ia continuar, baseado nas tendências mundiais do mercado pet, né? E começamos a rabiscar, começamos a criar o nome, criar a logo, fui em busca ali de ajuda, né, de profissionais da área, comecei a rabiscar, eu usei a plataforma Magento. Para a galera de TI, eles sabem o que é a Magento, mas a Magento é uma plataforma internacional de desenvolvimento de marketplace. A Mercado Livre usa, as principais marketplaces usam aqui no Brasil, né, no geral. É uma plataforma internacional, dos Estados Unidos mesmo. Comecei a estudar Magento na época. Na época eu era também quase recém-formada em TI, né? Então minha cabeça estava boa, era mais nova. Então eu conseguia aprender mais rápido. E comecei a pesquisar, a estudar. Foi 6 meses de estudo e fui ao Sebrae. Apresentei a ideia. Foi aí que começou, de fato, a nascer a startup. Porque antes disso eu não fazia ideia do que era uma startup. Eu não tinha uma noção, né? Esse nome ele surgiu nessa época, tá? Eu nunca tinha ouvido falar direito, né? Eu, quando resolvi entrar para ciências contábeis, até por insistência de família também, minha mãe, o sonho da minha mãe era ter uma filha contadora. Ela vai ver isso depois. Então, assim, fiz a prova do Enem, na época ainda era Enem, hoje em dia não é mais assim. Mas comecei a pesquisar sobre o que era startup, né? Via que não entendia nada de CNPJ, não entendia nada de nada. E fui atrás, fui estudando. O Sebrae, entrei para o Sebrae abraçou a ideia, fiz consultorias, fiz cursos, conversei com, na época, 2 profissionais me ajudaram muito lá dentro. Esse suporte fez toda a diferença para você, né, Duda? O meu conhecimento muito de gestão empresarial veio do Sebrae, né? Porque eu participei de tanta mentoria, fiz tanto curso lá dentro com pessoas, com uma baita experiência, que o que eu aprendi, que eu pratico até hoje, muito veio dessa aprendizagem com o Sebrae, com a Pets Web, né? E não foi fácil, eu não conhecia muita coisa, estava iniciando o mercado contábil naquela época. Então, por exemplo, fui atrás de um contador,
né? Me lasquei nisso, gente. Ó, cuidado com o computador que vocês colocam dentro da startup de vocês. Porque eu tive muito problema de CNPJ errado, nomenclatura errada, porque assim... Abertura de empresa de startup e contabilidade de startup é diferente de empresas normais. É isso que eu ia falar, o jogo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, eu tive essa dificuldade, eu não sabia disso, óbvio. Fui atrás de um profissional que eu achava que sabia, que falou que sabia, que no fim não sabia. Então, isso me enrolou mais ainda, né? Mas a gente foi desenvolvendo, outros sócios foram entrando, inclusive meu primo entrou com a gente, um engenheiro mecânico. Ele veio para ajudar a gente com o produto em si também. E no final éramos 5 sócios. Eram 5 sócios ali. A gente já estava iniciando uma rede social. Se a galera tiver curiosidade, se o pessoal for no Instagram, eles acham a Pets Web no Instagram. Não sei se você sabe disso. Não. O Instagram se mantém lá. A gente manteve o Instagram da Pets Web. Nunca mais usamos ele, nunca mais mexemos, mas ele continua lá. Ele continua lá para quem quiser olhar, para quem quiser ver um pouquinho sobre o que era, ele tá lá ainda. E assim, eu deixo ali de... Minha irmã até comentou comigo, falando assim, Duda, apaga lá o Instagram da Pets Web. Eu falei, cara, não, deixa ali para eu não lembrar, para eu não esquecer da minha trajetória. Deixa aqui que ninguém usa, ninguém mexe, mas deixa aqui, o Instagram não vai... Não... É um troféuzinho, deixa aqui, que aqui me faz lembrar toda a trajetória, todo o estresse que eu passei. E me faz ver que não é fácil, assim como hoje também, só porque a gente tem a trajetória. Claro, o que você falou, nossa, facilita muito, né? Eu acho que você que está comigo no dia a dia da Bumper, você vê que facilita uma trajetória já percorrida, né? Não é uma pessoa leiga. Dá para notar a diferença. Eu escuto muito isso, né? Mas assim começou ali, a gente bateu de porta em porta nos mercados pets aqui da cidade. De porta em porta, literalmente, tá? Mapeei, na época, 280 lojas de mercado pet aqui, se eu não me falha a memória. Gente, desculpa, tem muito tempo. Mas eu e minha irmã era o comercial. A gente foi de porta em veterinários, em pet sitter. Nossa, foi um trabalho assim de 1 ano, cadastrando essa galera na plataforma, testando a plataforma, usando a plataforma. Tinha o site aberto. A gente já tinha ali uns 5 mil seguidores no Instagram, divulgando a marca no Brasil inteiro. Eu lancei na época os Pets Embaixadores. A gente criou uma nomenclatura dentro do Instagram, que a gente pegava animais exóticos e transformavam eles em embaixadores da nossa marca. Então, assim, quando eu tive essa ideia, essa estratégia, a gente cresceu muito rápido. Por quê? A galera achava, tipo, uma cobra embaixadora de uma marca. Que é isso? Então, aquilo ali trouxe muita visibilidade pra gente e os interesses começaram a rolar perante o nome da marca. Há empresários aqui também da região. Bom, tenho a liberdade aqui de falar, a Saf Pet, né? A gente chegou a conversar e a trocar os negócios com eles. A gente tinha dentro do nosso ecossistema Saf Pet também. Na época recém-inaugurada, né? A Saf Pet, que é a questão dos animais aqui da região, né? Clínicas veterinárias que têm descontos, parcerias. Então, a gente tinha também o Márcio, o dono da Saf Pet nesse ecossistema, o Sebrae no ecossistema, outros empresários aqui famosos da cidade também no mercado pet. E assim a gente foi começando até chegar aí a marca em São Paulo. Em São Paulo a gente teve uma oportunidade. Eu tinha uma flexibilização maior, né, de ir e vir, de conhecer, de participar de reuniões, enfim. O Sebrae me auxiliou, me ajudou. O Sebrae é sensacional, como sempre. Então, o que a gente fez? A gente começou a procurar investimento. O meu primeiro investidor foi o Sebrae. Isso aqui eu posso falar. Foi meu primeiro investidor, minha primeira captação foi o Sebrae na época. Eles me ajudaram com um aporte... Não vou falar o valor, tá, gente? Mas foi o suficiente para a gente finalizar a plataforma e manter a infraestrutura de tecnologia e profissionais contratados, né? Então, só para deixar claro, eles entraram no momento em que não existia faturamento ainda, não, né? Não, eles entraram, eles compraram a ideia
na fase de ideação. A startup tem fases, depois a gente pode até falar sobre isso. Na ideia, né? Eles compraram ali a ideia e o programador que entrou comigo é uma agência aqui de Friburgo. Então, assim, foi nessa fase mesmo. Eles me ajudaram a desenvolver a plataforma pela Magento. E com isso, a gente foi fazendo contatos e contatos e contatos até chegar o momento de eu me desfazer da Pets Web. E hoje, eu me arrependo. Eu sempre falo mesmo isso. Com todos os zeros. Não tenho vergonha de falar isso. Você não tem vergonha de falar isso? Não tenho vergonha de falar isso. Porque eu era nova, certo? Eu queria desbravar o mundo, será que é o que eu pensava naquela época? E eu me desfiz de algo, assim, que eu poderia ter esperado e ter feito muito mais com aquilo, né? Mas é isso aí, a gente tá aqui pra isso. Duda, agora que você contou sua trajetória, como que identificar o timing perfeito? Porque eu acredito que a galera que tá querendo montar uma startup e tal, tá assistindo o episódio para poder aprender um pouco mais, mas chega naquele momento que você tá faturando e tal, você fala, poxa, esse valor já vai mudar a minha vida. Mas quando saber o timing certo? Tem alguma dica, alguma coisa? Tenho porque na pele, gente. Na pele, assim, eu costumo dizer que, cara, quando a gente se desfez da Pets Web, tinha faturamento, mas era 2 anos e meio só de empresa, né? De fato, rodando, né? E eu parei, caramba, será que eu vou ter oportunidade de vender isso depois? Pintou aquilo, meu Deus, se eu perder essa oportunidade, eu não vou mais. Aquela coisa de impulso, não ter estratégia. Falei, não, vou fazer agora e acabou. Foi, vida que segue. Mas eu falo que o time é a gente trabalhar, tá? Não existe um momento certo para você vender uma startup. O momento certo de você vender é quando você olha para o seu negócio e vê que você não pode mais fazer nada por ele para ele crescer. Quando você olha para o seu negócio e vê, caramba, eu já fiz tudo o que podia. Não tem mais nada que eu consiga realizar para crescer ainda mais a startup. Ali é o time certo para você vender. Caramba, que dica, hein, Duda? Essa eu gostei. Ali é o time certo. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu te perguntei sem fazer a mínima ideia da resposta. Essa é a minha resposta para essa pergunta. Até porque, diferente de você, eu ainda não cheguei nessa fase. Então, falei, que será que... Não, eu não vejo como números. Eu vejo mais algo... não pessoal, né? Mas eu vejo mais como uma carreira mesmo. Porque assim, você vai sentir, você vai se apegar pela Bumper, Hugo, você pode ter certeza disso. Eu ainda vou? Você acha que não? Você ainda vai, não, você... Duda, Bumper está no meu peito, literalmente. Não, mas você ainda vai se apegar mais. Escuta o que eu tô falando, a gente tá começando. Quando você vê... Cara, você não tem noção do que é você olhar... tudo que a gente tá construindo aqui junto com a Bumper, quando você vê a galera chegando e querendo saber quem tá na Bumper, quem é a galera por trás da Bumper, quando você começar a ver o seu resultado ali, a sua empresa dando resultado, mas quando eu falo resultado, não é resultado pequeno, eu tô falando resultado de escala. A sensação que você tem é, caraca, eu nunca vou vender essa parada. Eu não vou vender isso. Mas hoje, com amadurecimento, né? Precioso! Desculpa, foi mais forte do que eu. Hoje, com amadurecimento profissional, pessoal também, né? Já não sou tão mais novinha assim também, né? Então, com esse meu amadurecimento, hoje eu enxergo dessa forma. Eu acho que quando você olha para a startup e você vê que, caraca, já fiz tudo que eu queria, não tem mais nada que eu possa fazer. Ali você senta e fala, é a hora. Mas sabe por que eu gostei da sua resposta? Porque eu já usei esse pensamento para vender negócios que eu tive, mas sem parar para pensar no motivo. Eu não idealizei como motivo, né?
Mas a Bombonier mesmo foi isso. Eu falei, cara, eu fiz tudo que eu podia, aumentei o faturamento máximo que eu pude, inovei o máximo que eu pude, ela chegou no teto, tá na hora. Isso. Entendeu? Mas eu não parei pra pensar que essa foi uma justificativa plausível, né? Simplesmente aconteceu. Não, e com startup, quando você trouxe isso, eu falei, caramba, isso faz todo o sentido do mundo. Não, faz sentido porque, assim, quando esse momento chega, é porque a startup já chegou na escala nacional, já tá internacionalizando, entende? E você sozinho ali com a tua equipe de CEOs não vai mais fazer efeito, né? Então, assim, ou a galera abrir que eu falo é para bolsa, né? Abrir a empresa ali para compra de ações, ou simplesmente vende, né? Você participa com ações ali com cotas e você abre a empresa, ou você sai, literalmente você sai e vende. Tem essas duas situações, né? Tipo, depende do que você quer, depende do que você busca. Mas tem essas duas maneiras de você se manter dentro da tua startup. Mas não como CEO, não mais como, né, alguém ali importante de estratégia. Mas você consegue se manter por ações, ou você libera tudo e vende. Entendi. Mas eu considero muito isso, porque quando chega essa fase, é porque você tem certeza do sucesso, é porque você tem certeza que não tem mais o que fazer, né? Então, eu acho que a sua consciência, você fica mais tranquilo e depois não fica corroendo. Ai, se eu tivesse esperado mais. Ai, se eu tivesse feito isso. Experiência própria, né? Se eu experiência própria. Maravilhoso. Duda, estamos chegando ao final do episódio, só que eu queria dar uma recapitulada rapidinho, podemos? Vamos lá. De acordo com tudo que foi falado aqui, a gente pode primeiro dar as dicas principais. E depois falar dos erros principais, para dar um alerta para as pessoas. Tá. Então vamos lá, é essencial para criar uma startup hoje. Quem está assistindo a gente quer criar a sua startup. Primeira fase é ideação. Vai fazer pesquisa de mercado. Você tem uma ideia, rascunho no papel. Rascunho no papel, gente, sem preguiça. Rascunho no papel e pesquisa. Pesquisa como? Pô, a internet está aí para isso, né, Hugo? A galera fica, pesquisa como, Duda? Internet. Pô, tem inteligência artificial que faz pesquisa de mercado para você hoje em dia. Tá democrático hoje, né? Tá fácil. Pô, hoje em dia tá muito bom. Então, assim, pesquisa de mercado. Tá. Depois da pesquisa de mercado, o produto bacana, é inovador. É inovador? Pesquisa em clientes, pesquisa em usuários. Ô mãe, aqui, tô com um negócio aqui, você usaria? Ô fulano, aqui, tia, tô com um negócio aqui, você usaria? Pesquisa com quem você conhece, não precisa gastar nada com isso. Vai para onde você conhece. Tá. Depois, estruturou a ideia, fez a pesquisa, tem negócio, é plausível? Monta a equipe. Monta a equipe como? Não busca pessoas que têm a mesma profissão que você. Jamais faça isso. Busca pessoas que vão complementar o que você não possui. Certo? Se você for do marketing, busca alguém do financeiro. Se você for do comercial, busca alguém do marketing, de tecnologia. Nunca busca o mesmo perfil que o seu, porque isso vai dar atrito e é problemático isso. Busca sempre pessoas que vão complementar. Quantas pessoas? Startup, máximo 5. 5 sócios dentro de uma startup. Startups e investidores buscam 3 sócios, 5 sócios. É a média de startup. Nunca tem uma startup de 2, gente. Isso não é considerado startup, tá? Startup que é startup é 3 a 5 sócios. Porque o investidor vai olhar e vai falar assim, quem que faz isso? Eu. Não, viram não eu existe presa, isso. né? Não. Tem que ter pelo menos 3 a 5 pessoas na sociedade com a divisão CFO, CMO, CTO, COO, CDO, enfim, tem várias nomenclaturas. A gente vai gravar um episódio só para falar dessas siglas, Só para falar dessas siglas, porque são muitas siglas. Então, assim, montou a equipe e, por favor, se você tem tecnologia na startup, programador, meu povo, não monte uma startup de tecnologia sem programador. É o coração da empresa, gente. Não cometa esse erro. Abraço, John, a gente te adora. John. Então, assim, não cometa esse erro. Eu cometi esse erro um pouco lá atrás também, né? O meu CTO era terceirizado e isso consumia muito investimento, certo? Então, não cometam esse erro, tá? Depois que vocês conseguiram montar a equipe, vou montar o produto. Monto produto MVP. Depois, Hugo, a gente tem que gravar mínimo produto viável, um pessoal, episódio só para falar sobre as fases da startup, rodadas, série A, nomenclaturas, enfim, nomenclaturas, que tem muito conteúdo, né? Vamos. Que
um podcast aqui, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas. Mas posso dar uma dica rápida pra quem já quer ter uma noção? Assiste as temporadas de Shark Tank no YouTube. Ah, ótimo. Já dá pra ter uma noção muito boa. Dá pra ter uma noção ótima, sim. Quem quer montar uma startup e nunca viu, não sabe o erro que tá cometendo. Isso. E com a ideia pronta, pesquisa de mercado, equipe montada, produto. Vai montar o produto, um produto mínimo, que a gente costuma dizer, né? Pra aquilo rodar. Montou o produto, vai vender, meu povo. Nada de investimento antes de começar a rodar o produto. O investimento vem pós-validação. Aí tá o erro. Primeiro erro. Receber investimento antes de validar o negócio. É o primeiro erro, porque o investidor ele vai entrar pagando pouco e querendo muito. Ok? Então, não que eu seja contra isso, tá? Mas, por uma segurança dos próprios sócios da startup, tá? Valida primeiro investimento depois. E por fim, propriedade intelectual. Acho importante a gente falar isso. Tem uma empresa, protege o nome, protege o software, protege tudo que você puder. Acordo de sócios, contrato com parcerias, proteção, registro de marca. Entra com proteção, porque isso faz diferença na maturidade de uma startup. Tá? E eu quero agora virar para o Hugo. Quero virar para você, Hugo. Como está sendo a sua aventura inicial, pela primeira vez, sabe? Aquela primeira vez em startups. Quero escutar você. Eu dei a dica do Shark Tank aqui, porque quando você me convidou para o projeto em 2024, eu maratonei toda, já assistia, já algo que eu gostava, já tinha ETF de startup na minha carteira, né, de ações. E quando você me chamou, eu falei, cara, eu quero entender melhor desse negócio aí. Aí eu assisti todos os episódios disponíveis no YouTube. Nossa, episódios pra caramba. E minha esposa do meu lado. Mas a gente é maluco, né? Então a gente é meio doente com isso. Né? Então pra gente era um hobby. Era pipoca e marradão. Pra mim também é hobby. Então é um lazer, né? Agora a gente tá no pesadelo da cozinha, né? Enfim, já posso fazer consultoria pra restaurante assim, ó. Mas tá sendo um processo muito legal, aprendizado. É legal que, como você falou, é outro universo. Então, você pega tudo aquilo que você aprendeu, que muitas vezes você é especialista em determinadas áreas, e isso vai servir como uma base. Não quer dizer que, cara, não, poxa, eu tenho conhecimento aqui. Eu senti uma indireta nisso aí. Cara, não, pior que não, porque assim, é uma experiência própria. Porque, cara, eu falo, cara, eu entendo muito de gestão de negócio, eu entendo sobre isso, eu entendo sobre aquilo e tal. Então, poxa, eu vou me dar bem. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, o que eu sei é básico. Então, isso aqui. Não foi indireto, não, foi um bumerangue mesmo. Falei, cara, eu tenho diferente. Eu falei, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso me capacitar mais. Eu fui fazer gestão de equipe de alta performance, fiz gestão de startups, agora o MBA também, para poder somar com tudo isso. Mas é muito legal. E eu que já tenho o prazer de estar em reuniões, de conectar com pessoas. Como que a gente ia montar um aplicativo de conexão se a gente não gostasse de fazer conexões, né, Duda? Com certeza. Não faria o menor sentido. Então, tá sendo muito legal. Assim, é apaixonante. Mas eu já fui picado pelo... Posso te falar? Pode. Vicia. Eu já tô até vendo. Você vai ficar viciado. Eu tô achando que isso daí vai ser igual eu com relacionado a MBA. Eu termino de estudar e falo, caraca, eu tô de saco cheio de estudar, estudei o ano inteiro, eu não quero mais saber disso. Eu tô desde 2020 assim, falando, esse é o último. Em 2020 eu fiz 21, 22, 23, 24 e finalizei o último agora. 5 MBAs em 5 anos, gente. Mas, e com startup eu já tô até vendo isso daí, porque eu acredito, que eu me conhecendo, que vai entrar naquele processo. Quando a gente estiver lá na frente, que a gente fala assim, poxa, vendi startup, agora eu vou dar uma descansada. Não. Aí você vai estar lá na rede, na praia, você vai falar, cara, essa ideia aqui... Rapaz, eu tô aqui, eu falei pra minha família, por favor, deixem comentários aqui... para vocês confirmarem isso. Eu nunca mais vou saber de startup. Eu nunca mais quero saber de startup. A pessoa me abre uma contabilidade focada em startup e tô aqui com outra startup. Gente, startup, sucesso, garantido. Mas é legal porque assim, quando você abre um estabelecimento comercial, pessoal, você abre uma padaria, como a gente usou, um restaurante, seja qual for, tudo bem, você pode dar muito certo, vai tomar muito do seu tempo, você pode automatizar, montar franquias ou abrir filiais. É um desafio muito grande que envolve um investimento muito grande. A startup tem um risco? Tem, mas eu acho que é aquela coisa que assim, deu certo, mudou sua vida. Esse é o ponto. Entendeu? Você pode dar certo com um restaurante, mas nem sempre ele vai mudar a sua vida como uma startup pode mudar. Justamente por causa da escala. Nada melhor do que ser dono de startup para ter network. Não preciso nem mais falar aqui. Quer ter networking? Abre uma startup. Acabou. Perfeito.
Bom, é isso. Obrigado pela aula. Professora Duda, que deu uma aula de startup aqui pra gente hoje. Ela já teve uma startup. É contadora não só do estúdio que a gente está gravando, contadora das nossas empresas, mas também é contadora da Bupper. E sempre quando eu faço merchan lá no DutraCast, eu falo assim, você está abrindo MEI, você está abrindo Simples Nacional, você está abrindo uma startup. Cara, é Econtes. Então fica o meu merchan aí para vocês, meu merchan, meu agradecimento aí para vocês. E ó, vamos falar que a gente vai ter o quadro das startups, certo? E a gente quer convidar aqui para o nosso podcast... Bem lembrado. Todas as startups que a gente conseguir mapear aqui na região. Né, Hugo? Se você tá em outro estado, mas tiver coragem de vir pra cá, você vai gravar com a gente também. Vai gravar Pode com a gente. Também, né? Vamos combinar. Porque assim, eu costumo dizer que é bacana ter startup, mas quando uma startup começa a apoiar a outra, aí a gente... E é o que a gente faz aqui, Networking, Bupper. É o que a gente promove. Network é o que a gente promove. Então, ó, startups, startupistas, startupeiros, enfim, convidados a participar do nosso quadro de startups. Perfeito. Você que está assistindo a gente aí de casa, curte, comenta, compartilha o vídeo. Aquele seu amigo doido que falou assim, cara, eu tô querendo criar um negócio meio revolucionário aí, tô querendo abrir uma startup. Esse episódio é para ele. E é para você que gosta do assunto também, mas não deixe de compartilhar com essas pessoas que têm essas ideias para pegar dicas, porque quando a gente tem alguém que já passou por todo o processo, acho que facilita muito e minimiza os nossos erros. E minimizando os erros, obviamente, vai minimizar os seus riscos também. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês aqui semana que vem. Claro, falando de startup, sempre falando de network. E, pessoal, seja um Bupper e conecte. Tchau, tchau.